Estamos no ar com mais um podcast Eu Não Sabia, hoje com Natália Torres, falando sobre a síndrome da fibromialgia. Ela é ativista, 38 anos. Correto. Eu, Júnior Salles, apresentando, e Renata Putin, do meu lado também, fazendo as perguntas para você aí de casa ficar sabendo tudo e mais um pouco. Seja bem-vinda. Natália, seja bem-vinda. É um prazer imenso em recebê-la. E assim, hoje, Natália, a gente deixa aqui para você o microfone aberto, porque eu sei que você é ativista na causa. Eu sei hoje também que você se descobriu com... como que seria? Eu me refiro a uma doença, a uma síndrome? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui, de poder estar falando em nome de muitos que estão no momento acamados e sofrendo, que estão presos a uma cadeira de roda por causa dessa síndrome. Uma síndrome. A fibromialgia, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, o que é algo muito mais grave, né? Ela é uma dor crônica generalizada nas nossas articulações. Aquela questão de 18 pontos do corpo para ser diagnosticado a dor não existe mais hoje na medicina moderna, porque a dor ela é generalizada. Tem gente que sente dor da cabeça, do fio do cabelo aos pés. A gente tem vários sintomas: a sensibilidade ao toque, a sensibilidade à temperatura, sensibilidade à luz. São muitos fatores que limitam a gente. Tá muito frio aqui pra você ou não? Não, não. Normal? Não, tá normal. Fica confortável. E o que ocorre é tudo muito inesperado na fibromialgia. Os sintomas, a cada dia a gente descobre um sintoma diferente. E é muito difícil, às vezes, para a gente explicar a complexidade do que é a fibromialgia. Ela não vem tudo de uma vez. Então, por exemplo, tem pessoas que ainda não identificaram e não sabem que tem. Não, eu demorei praticamente uns 2 a 3 anos para diagnosticar a fibromialgia. Eu fui em ortopedista, eu fui em cardiologista, eu fui em clínico, eu fui em neurologista, até passar por uma reumatologista. Olha só. Né? Eu, na época, era nova, tinha 30 anos, né? Para ser diagnosticada com a fibromialgia. E foi muito complexo. Ela não simplesmente, numa consulta, ela chegou e falou: você tem a fibromialgia. Foi muitos exames que eu fiz, exame de sangue, outros mais que eu fiz, para ser desconsiderada outras patologias até chegar ao diagnóstico da fibromialgia somado a todo o processo de sintomas. E foi certeiro, porque a partir daí veio a questão dos remédios, que foi realmente de forma gradual melhorando a minha condição de vida. O que eu não sabia é que a fibromialgia existem gatilhos. E que quando esses gatilhos são acionados, vêm as crises. E você pode estar numa festa que você vai sair correndo dessa festa. Porque você não suporta. Porque você não suporta, ela dependendo tá ligada, da intensidade. Então, também com a parte de sentimentos, assim, ou não? Emoções, tá. Inclusive, existe um ciclo muitas vezes existe esse ciclo entre a fibromialgia e a depressão. E é difícil sair. Por quê? Quem vem primeiro? Depende. A porque pessoa é complexo. É complexo porque tem pessoas que fazem tratamentos de depressão e estresse pós-traumático, como eu fiz por uma questão de assédio moral no trabalho. Eu não nasci com nenhuma doença. E eu achava que aquilo que era somente uma tristeza se tornou, na verdade, uma depressão. E eu tinha, na época, preconceito mesmo de passar em psiquiatra, né? E isso daí trouxe um diagnóstico tardio de uma depressão com estresse pós-traumático de um trabalho que eu sofri um assédio, um abuso muito grande moral, que está sendo processado. E foi posterior a isso que foi descoberto, 3 anos depois, a fibromialgia. Então, é um ciclo. Emocional, acho que vem do emocional. E assim, então, por exemplo, a pessoa não nasce com essa síndrome. Ela adquire depois com algo que acontece ou não? Também tem casos que nascem. A fibromialgia, ela tem vários... Ela pode ser hereditário. Então, às vezes, a pessoa tem uma mãe, tem uma tia que tem a síndrome. Uma propensão a ter. Às vezes é criança, tem criança já com fibromialgia, diagnosticada.
Só que algumas pessoas já é decorrente de um estresse pós-traumático, Sempre de tem um um gatilho. trauma, né? Às vezes de uma depressão, de gatilhos que às vezes nem ela sabe. E que ela só vai saber, às vezes, através de um tratamento com terapia mesmo. Como você descobriu? Foi A pós-Covid? Não. A fibromialgia, quando eu tive... O que acontece? No período de isolamento social, eu não tive o Covid. Sim. Quando eu comecei o meu trabalho num órgão público municipal, que eu acho que é adequado não citar o nome, Sim. eu tive o Covid. E antes do Covid, nossa, eu era muito elogiada como servidora. Cheguei a ser convidada para abrir desfiles e tudo, e eu estava muito feliz nesse órgão. Eu gosto muito do serviço público. Eu estudei com a intenção de passar em concurso público e, de fato, eu fui servidora do Estado e hoje eu sou servidora pública municipal. Só que depois do Covid, tudo mudou. E a reumatologista, realmente ela falou que isso traz um impacto absurdo para os ela se fibromialgicos. isola, Muita coisa que o pessoal está descobrindo hoje por causa do Covid, Porque né? ela fica isolada. Porque o que ela explicou? O Covid, ele vai no ponto fraco da pessoa. Quem tem problema de pressão, né? Quem tem problema cardiológico. Então, muitas pessoas antes da vacina morreram em decorrência do Covid, mas ele atacou o quê? Aquilo que a pessoa tinha de mais vulnerável. Fraco, né? Né? E no caso da fibromialgia, a gente tem uma síndrome reumatológica. Então, você imagina, de repente, depois da fibromialgia, vieram crises intensas e severas de dor e eu não conseguia entender. E os remédios não estavam mais fazendo efeitos. Então, eu ficava sentada no meu trabalho e, de repente, eu começava a chorar. Dor dos pés à cabeça. Dor dos pés, Você sente a cabeça, tudo ao mesmo tempo. O tudo. reumatismo ele é só uma parte, né? Quando a pessoa tem reumatismo, não tem nada a ver. Mas no Reumatismo. caso dela Sim, mas é uma coisa controlada, né? Ah, tá. A fibromialgia ela é muito mais complexa porque ela vem com muitos sintomas. Ela não vem só com a dor. É na Ela vem com articulação. algo muito pesado que se chama fadiga. A Então fadiga não é o cansaço. O Eu sei. cansaço é Esgotamento, aquilo a fadiga, que é. você dorme e você acorda restaurado, bem. A fadiga, você pode dormir Você e você vai continua acordar com fadiga. exausto. E tem outra situação agravante na síndrome, a insônia. Tem vezes que eu fico 72 horas sem dormir, utilizando Rivotril, utilizando Restiva, que é tipo uma morfina, um adesivo que está nas minhas costas e que já foi alterado, já está numa dosagem maior, fora as outras medicações, né? E são tudo medicações paliativas e para ajudarem a dormir, e ainda assim, dependendo do nível da dor, eu não durmo. E aí, sim, o que acontece? Eu tô com a fadiga, o que já era para me gerar um sono, não gero sono porque eu tenho a insônia, Nossa, gera agrava tudo. irritabilidade porque você tá com a fadiga, você tá com insônia, Então, você tá com dor. severos problemas emocionais. Você tá com 3 coisas pesadas. Aí chega uma questão de exaustão. É a hora que o corpo vai lá e capota. Aí sim, aí você nem aguenta levantar da cama. Porque o seu corpo ficou 3 dias sem dormir. Com dor e com exaustão. Então, às vezes, você fica dias de cama e com dificuldade de levantar para comer. Com dificuldade de levantar para tomar um banho. E você chora, porque você tem vontade, entendeu? De Desespero. levantar. E é um desespero. Mas, assim, o que eu venho trazer em prol, assim, desse grupo, o que eles mais me pedem é conscientização social. Por quê? Infelizmente, a maioria não tem o amparo da família, que acha que é piti, que acha igual que é a depressão. preguiça. Essa Né? é mental, isso daí fala, coisa da isso sua é cabeça, frescura. né? Eu falei, O trabalho, infelizmente, e o trabalho é uma coisa séria, gente, porque as pessoas precisam do trabalho para poder comer, pagar Exato. seu aluguel, para poder sobreviver. sim. Então, só que muitas vezes o corpo dela
tem as suas limitações. Depois do Covid, eu digo para vocês, eu não consigo mais ficar 8 horas numa mesma posição sentada numa cadeira. E como que eu reparei isso? No meu trabalho. Porque eu ia trabalhar com uma dor leve. E eu falava assim, nossa, graças a Deus, hoje eu vou conseguir trabalhar e não vou passar por aquele olhar, sabe, de pesar dos outros ou de que, vai correr pro médico. Mas chegava, metade do expediente, eu ia direto pro pronto-socorro do hospital. E eu tenho várias fotos e vídeos. Eu ainda, com toda essa dor, tinha essa preocupação de provar essa situação. situação. Você conseguiu achar, então, assim, uma mediação nisso? Porque não tem cura, né? Isso daí, não tem cura. Não chega uma hora que consiga resolver esse problema. Não tem cura. Não tem cura. Uma das formas que eu encontrei para mim de melhorar minha qualidade de vida é dar voz como eu tô dando. Por quê? Quando as coisas não são divulgadas, muita coisa ruim pode acontecer, além da patologia, além da síndrome. Muita coisa ruim mesmo. Como, por exemplo, o seu superior depois de trabalhar 2 anos com você, fazer uma transferência argumentando que é por ausência médica homologada pela perícia do RH. Tipo, ele argumenta que você está toda correta e que para o seu bem ele vai te transferir. Só que ele me transfere para um local sem segurança pública, onde entra gente armada, onde o ar-condicionado estava arrebentado, falta luz, eu filmei tudo. Como que a minha condição física e mental fica melhor nessas condições? E aí veio a necessidade de tornar tudo público. E mais do que isso, quando de repente você pega o seu processo, porque servidor público tem um processo de avaliação de desenvolvimento e de estágio probatório, e eu sou uma pessoa que eu estou sempre bem documentada, peguei meu processo para ver e de repente eu descobri que uma comissão ilegal, porque não poderia ser as pessoas que estavam ali, porque eram subordinadas direta ao meu avaliador, estavam falando que pessoas não podem se valer de doença para o resto da vida e que por isso eles são a favor de exoneração. Aquilo me doeu na alma. Eu acho que isso daí é um pouco de... Eu acho que em tudo na vida da gente é a questão de você ter a compaixão. Lógico que a pessoa está falando a respeito de trabalho, é complicado a mediação, mas eu acho que falta um pouco dessa compreensão e desse amor ao próximo, né? Exatamente. Né? De você ter a percepção de que realmente... E se fosse comigo? Não está sendo utilizado isso como forma de conseguir se escapar das obrigações, e sim para uma necessidade de saúde, né? E foi aí que comecei o movimento, porque quando eu vi aquilo foi um gatilho de dor, tristeza, e foram pelo menos uns 4 dias de choro seguido, porque quando eu vi aquela frase de que a pessoa não pode se valer de doença para o resto da vida, né? E que em razão disso eles seriam a favor de uma exoneração, mais ou menos com essas palavras, eu falei, meu Deus, eu tenho uma deficiência. E eu não tenho culpa de ter essa deficiência e eu não tenho como quero ser amparada, é um direito. E aí eu falei assim, peraí, então tá na hora de dar voz e mostrar que isso é uma deficiência. E foi quando eu comecei a criar esse movimento em dezembro de 2023. Eu queria perguntar pra você qual a diferença do ativismo, né? Que você falou, ativista, né? Eu me coloco como ativista porque eu tô sempre em atividade em favor de uma causa para que a gente consiga o reconhecimento daquilo que de fato nós somos, que é deficiente. Me foi falado para eu criar uma associação. Mas, gente, a criação de uma associação envolve muitas questões burocráticas que iria me tirar do foco de uma luta. Uma luta no qual a gente não tem muito tempo, porque são pessoas que estão sofrendo demais, inclusive eu. Então, o tempo que eu iria perder num cartório, fazendo protocolo, ou vendo um advogado, ou vendo um vice-presidente, ou vendo um tesoureiro, para criar uma associação, são tempos que eu me dediquei em contato com deputados para poderem fazer lei, com vereadores. Seja sancionada para benefício. Que fossem sancionadas. Não, eu levei também pedidos de projeto, que foi aceito aqui em Indaiatuba. Como, por exemplo, a vaga de reserva de deficiente físico para fibromialgia. Por quê?
Eu sei o que eu passei quando eu fiquei no hospital na emergência. Eu não conseguia andar direito, então não era uma questão de capricho, mas uma necessidade. Uma questão que não tira a dor, né? A Então, pessoa para facilitar a locomoção. Então, assim, eu procurei realmente ficar em atividade em favor de uma causa que iria beneficiar muitos. E eu, pelo menos, eu ainda estava em condições de poder falar, né, de poder expor, de saber aonde eu tinha que ir, até onde eu tinha que ir, o que tinha que fazer. E as pessoas que estavam acamadas, que ficavam me pedindo. Ela é a né? voz. Com isso, em 6 meses... Deixa seu Instagram, já aproveitando esse gancho aqui, para o pessoal que também tem que querer entrar em contato, às vezes dividir informações. Sim. Fala pro pessoal. Aqui nessa O Instagram é Natália, com th.torres.almeida, tudo minúsculo. Ele está bem envolvido com a causa da fibromialgia. Desde dezembro de 2023 até junho de 2024, eu posso dizer, teve tantas conquistas que eu falo, nossa, teve a mão de Deus, porque eu não teria condições. Mais complicado ainda, eu acho que a pessoa ainda é funcionário público, tem toda essa complicação. Tem toda essa complicação. Só que ainda a pessoa que trabalha para um serviço particular, a pessoa sem entendimento, então, manda embora e não quero nem saber. E foi isso que eu coloquei. Quando eu tive uma reunião, eu pedi uma reunião com todos os vereadores da cidade. E eu agradeço aos 12 vereadores da cidade que me atenderam nessa reunião, que inclusive teve momentos que eu fiquei emotiva quando eu fui expressar o que o meu povo passa. Eu falo o meu povo, os irmãos da mesma causa. Porque eu sou servidora pública, né? E eu tenho alguns direitos em estatuto, eu sei dos meus direitos, mas eu coloquei para eles aqueles que estão em emprego privado, né? E que são mandados embora. Então, parar, né, o que eu coloquei para eles da necessidade da lei da deficiência, da fibromialgia ser reconhecida como deficiência, iria trazer amparo para essas pessoas de emprego privado. Sabe por quê? Porque as pessoas iriam as empresas, gente, até por uma questão... Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpem, mas até onde eu sei, existe uma isenção de impostos e tudo, e uma obrigatoriedade das empresas contratarem um percentual de deficientes físicos, né? Então, isso iria favorecer aos fibromialgicos que são deficientes, porque eles iriam ser contratados com as limitações deles, podendo trabalhar com as limitações deles, né? E iria favorecer também as empresas. Então, se a gente for ver, o que a gente está pedindo é algo humano e que vai atender a todos. Infelizmente, eu não sei o porquê. Desde a década de 80 que existe essa síndrome sem cura, que tem se agravado. São 17 estados que já reconheceram. Desde a década de 80 que eles descobriram ou que começou a existir? Porque será que eles já não sabiam, que eles né? Talvez. Descobriram. Porque acho que já existia, né? Tem pessoas que nascem. né? Eu creio que nasçam, não é assim? Se hoje em dia tem pessoas que nascem, né? E ainda conseguem um diagnóstico precoce, eu demorei 3 anos para conseguir o meu eu nem diagnóstico. sabia, né? Natália, fisioterapia, uma medicina alternativa, isso ameniza ou eu preciso sempre com uma medicação, junto com uma medicação? Eu vou te dizer, cada pessoa é uma pessoa e varia. Tá. Tem pessoas que lidam bem com a acupuntura, eu não. A acupuntura para mim foi um horror, porque o meu corpo estava com dor e colocaram várias agulhas no corpo com dor. Então eu saí de lá chorando. Né, chorando. Então, para mim, a medicina alternativa não ajuda, mas ajuda a terapia. Por quê? O ser humano não nasceu para sentir dor 24 horas por um ano. E se você sobrecarregar a sua família com as suas dores, com os seus problemas, às vezes, infelizmente, você está sobrecarregando uma pessoa que não deveria estar sobrecarregada, vai adoecer junto e às vezes vai até perder sua família. Essa é a realidade. Então, o que seria mais sensato? A gente procurar um profissional que possa ajudar nesse sentido, que possa nos escutar e também abrir um horizonte, né, nos dando assim um caminho a seguir em determinadas situações que possam ser gatilhos de dor. E o SUS hoje, ele tem esse atendimento? Sendo bem sincera, olha,
O feedback que eu tenho do pessoal é que o SUS não está atendendo, que não tem reumatologista atendendo. Existe uma obrigatoriedade pela lei federal, sancionada pelo Lula, tá? Final do ano passado, se eu não me engano, final do ano passado, para ser mais precisa. Já publicado, já passado os 180 dias, onde já é vigente fornecer o tratamento, o médico e o remédio. Pois eu dei entrada no processo administrativo de alto custo aqui da farmácia e me foi negado, falando que eu deveria escolher qualquer remédio que fizesse parte já da farmácia. Essa foi a resposta. O que eu vou ter que fazer? Eu dei um Google aqui só para poder ver, olha, qual a causa, né? É emocional da fibromialgia, estresse e traumas, eventos estressantes e traumáticos, como acidentes ou cirurgias podem desencadear a doença em algumas pessoas. Doenças psicossomáticas, pessoas com psicossomáticas, ou seja, quando alterações psíquicas causam sintomas físicos. Você vê que tá ligado muito, né? Emocional. Muito emocional. E é por isso que é difícil, é muito difícil. E os médicos têm preocupação de você sair do ciclo. Porque existe o ciclo fibromialgia e depressão. Eu entrei nesse ciclo e é difícil. Porque a depressão gera fibromialgia, que é a dor. E a dor gera depressão, porque tem momentos que você não aguenta mais e você fala... É o isolamento. Chega a hora do isolamento. Sim, e pensamentos e até tentativa. Quando a mente já não tá aguentando mais, ela transfere toda essa dor, às vezes, pro corpo, né? Não é? É a hora que o corpo grita. É exaustão, como você falou, né? Chega Por isso que eu tô falando assim, existe uma necessidade muito grande. Eu vou ser sincera, no dia que foi aprovada a nossa lei 1573 de 2023, dia 27 de junho agora, de São Paulo. Agora, hein? Agora, recente. Até 9 horas da noite do dia 26, eu tive uma resposta negativa que por conta de um único deputado, a esse projeto não poderia ir à pauta de votação. Mas, graças a Deus, e a um deputado muito competente, muito solidário, chamado Rafa Zimbaldi, autor do projeto, que abraçou a causa de verdade. Ele não fez simplesmente como um projeto, mas ele teve uma empatia realmente com a causa. E eu falo porque eu tive ao lado em todos os trâmites, né? Ele ficou até 11 horas da noite na Assembleia Legislativa para que entrasse em pauta. E com muita luta conseguiu. Que seria o último dia que poderia entrar, porque depois eles iriam entrar de recesso. Essa lei, ela fala do quê? Essa lei nos considera deficiente. Deficiente. Tá. Aí a lei que a gente precisa. Já vem todos os benefícios. E nesse dia, eu tinha recebido uma resposta positiva de um órgão que é a seguinte: eu passei na perícia para PCD. No mesmo dia que eu tive a resposta negativa de que iria entrar em pauta. Mas, por algum motivo, meu coração estava muito triste. Muito triste. E eu fiz um vídeo chorando, né? Pros meus seguidores, eu fiz um vídeo chorando, falando, olha, não desistam, porque eu não vou desistir. Hoje, eu consegui passar na perícia PCD. E a nossa lei não entrou, mas semestre que vem a gente vai continuar a luta. Mas só que 11 horas da noite, Deus foi tão bom, que entrou, no dia seguinte foi aprovada, e agora a gente precisa da aprovação, sanção do governador do Tarcísio. E o povo conta com isso. A gente está falando de milhares de pessoas, né? 1 ou 2. Não é uma doença rara, infelizmente. É uma doença que tem acometido bastante gente. Nossa, atual, assim, é uma doença assim, que vem aumentando, na verdade, né? Muito. Você veja que tem ligação realmente com os tempos que a gente vem vivendo. E é importante eu colocar uma situação aqui. Quando a gente fala de doenças que têm um cunho, um gatilho emocional, vamos ser sinceros, as grandes metrópoles não é o que causa mais estresse? Exatamente. Quais são as 2 maiores metrópoles do país? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo. Como que Minas Gerais aprovou uma lei antes? Espírito Santo aprovou uma lei antes e justamente Rio de Janeiro ainda não fez, e São Paulo, graças a Deus, agradeço a todos os deputados, especialmente ao Rafa Zimbaldi, e eu peço encarecidamente ao governador que aprove, porque as 2 grandes metrópoles são o que tendem a causar mais gatilhos de dor. Mas pessoas acometidas.
Exatamente Aonde teria por isso. mais gatilhos, né, de estresse, porque o estresse, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso sair de casa bem assim, uma dor leve, porque a dor a gente se acostuma com ela. constante. Né? A leve, eu me acostumo com ela a ponto de colocar um salto. Eu me acostumo. A moderada e a grave, aí a situação pesa muito. Então, pode ser de um dia para o outro, ou no mesmo dia. Então, eu posso sair bem e ter um estresse numa loja ou num banco porque não tem fila preferencial e porque eu tô vendo idosos que, assim, bem debilitados, sem atendimento preferencial, gente nova sendo passada na frente, é o tipo de coisa que me O estressa senso de muito. justiça, Né? eu sou assim também. É um Natália. tipo de coisa que me estressa muito. E eu já começo a pedir a fila preferencial. E quando dizem que não vão dar, aí vem o estresse, porque enquanto eu não tiver, eu não saio. Mas eu passo por um estresse. E na hora A pessoa que aquilo ela já é um tá gatilho. começando, a pessoa que ela tá assistindo e com certeza às vezes está se identificando com tudo isso daí, o primeiro sintoma, então, mais assim, Que eu falo, que olha... a pessoa que não sabe ainda que tem essa doença, está buscando, está procurando, o que é? A Fala, dor generalizada. Aqui, é pra cá. A dor generalizada e uma fadiga constante. A fadiga é que você pode dormir, Vamos lá. você pode sentar, você pode deitar e não passa. Poxa. É como se você tivesse feito uma faxina na sua casa ou tivesse E feito uma dói mudança. no corpo inteiro ou depende? Por exemplo, essa dor que você está falando, que a pessoa está começando, ela está A assistindo. dor é generalizada. É em tudo, então, não é só uma parte. Não, não é uma parte. Muitas vezes você não consegue nem identificar Levantar. pro médico, não. Onde dói, né? Não sabe Às nem vezes dói. Você colocar o pé no chão dói. Nossa. Você começa a chorar e fala, Que Senhor, exame que a pessoa pode fazer? Não- Tem não- algum exame, alguma coisa? Como é que vai não descobrir? tem um exame para diagnosticar a fibromialgia, Isso, mas como? tem os exames para descaracterizar outras patologias até chegar ao diagnóstico da Então, o fibromialgia. reumatologista, ele vai pedir É o vários exames, reumatologista. porque na circulação ele vai encontrar... Sim, porque olha só, existem doenças parecidas com sintomas parecidos. E para se chegar a um diagnóstico preciso, eu tenho uma reumatologista maravilhosa, doutora Ana Imagem da Ituba, muito competente. Ela não me deu um diagnóstico simplesmente por sintoma, não. Ela falou, eu já acho que sei qual é o seu diagnóstico, mas vamos fazer exames. Já foi descartando? E aí ela foi descartando lúpus, que causa Sim. dor. Ah, tá. Ela foi descartando reumatismo, ela foi Isso. descartando várias outras doenças que poderiam causar dor para chegar ao diagnóstico Ela da fechou com fibromialgia. E fechou. E foi certeiro, porque aí eu comecei a Vou tomar bater bastante em medicação. cima disso daí para o pessoal de casa, às vezes, que está Não tendo esse sabe. tipo de sensação, conseguir compreender. Então a pessoa dorme bem num dia, no dia seguinte ela já acorda com fadiga, ela começa a sentir dor pelo corpo, né? Que você falou, tudo. Não só corpo, ela falou que... Sensibilidade. A sensibilidade. Você tem sensibilidade, você quer ver isso é um sintoma novo, tá? Eu ainda tô lidando com isso, me estressa muito. Eu tenho uma avó maravilhosa que mora comigo e ela adora cozinhar. Eu não tinha sensibilidade a cheiro, hoje Olha eu só. tenho. Nossa. Hoje, por exemplo, quer ver uma coisa que me irrita? Eu tenho dificuldade de dormir porque eu tenho insônia. Então, quando eu durmo, é sagrado o sono pra mim, Barulho. né? Mas o cheiro, não, Nossa, o o cheiro é um- cheiro da comida, a minha sensibilidade ao cheiro da comida me acorda. E aí eu acordo irritada porque o tempo que eu teria para dormir eu não vou conseguir dormir mais porque eu tô com sensibilidade àquele cheiro. E assim, é bem aguçado. Então eu tenho sensibilidade. Eu, Natália, tenho sensibilidade ao toque quando eu tô com dor severa ou Imagino, moderada. Sensibilidade à temperatura. E olha, eu não sei como, mas eu cheguei no hospital com a minha temperatura a 34 graus, 33,5. Já aconteceu Estado isso febril. comigo, né? Eu cheguei com uma hipotermia, né, no hospital, Ai, por causa da 33. fibromialgia. Então, minha temperatura estava baixíssima e eu estava gelada. E o médico falava, gente, não tem o que fazer. Olha. Tem que colocar, muita manta, muita... Acho E que eu... até para eles, assim, eu acho que não deve ter muito estudo mais aprofundado sobre isso daí. É novo, acaba sendo novo para eles, assim, que eles não conseguem
descobrir E o assim exatamente. especialista, hoje, um especialista, ele não... Olha, Seria o reumato eu falo para todo mundo, gente, procura o médico especialista. Às vezes as pessoas acham que, eu vou num médico de família que é conhecido para me dar laudo, não faça isso. Porque assim, mais do que o laudo, o primordial é você ter qualidade de vida. Então, é necessário você tratar e fazer um tratamento certinho e diário. Então, tem remédios que o médico vai passar, tem atividades... Reumatologista, né? É reumatologista que trata a fibromialgia. Pode ser que ele faça encaminhamento também para o psiquiatra para você tratar a depressão. Entendi. E aí você vai fazer 2 tratamentos com médicos especialistas diferentes. Entendi. Além da terapia. Outra coisa importante colocar reumatologista, a minha reumatologista e quase todos os documentários que eu vejo pedem pra gente praticar atividade física. Mas e a dor? E a dor? Aí que tá a questão. Natação, não é, também não Mas adianta, e a porque a dor? sensibilidade, E a né? dor? A água, tudo. A questão existe um momento, isso eu, Natália, falando, que a gente tem que ser forte contra a nossa própria dor. Por quê? Pro nosso corpo não parar. Pra gente não ficar numa cadeira de roda. É a hora que você chorando, você vai praticar. Eu, Natália, vai praticar atividade chorando. Enfrentar. Por quê? Para fortalecer os músculos, para você não começar a contrair tudo e depois você ficar numa cadeira de rodas. Porque é isso que vai acontecendo. Devido aos excessos de dor, as pessoas param de fazer atividade. Aí eu não vou levantar porque vai doer. Eu não vou andar até ali porque vai doer. O nosso corpo é uma máquina feita para trabalhar. Essa é a realidade. Legal. E conforme a gente vai parando, tudo vai atrofiando, gente. Entendi. Né? Então, assim, eu separo meus momentos de... Por exemplo, eu tô acima do meu peso porque eu tive muita crise de dor. E devido a isso, eu não conseguia malhar com a frequência que eu malhava. Mas o que eu faço? Quando eu tô numa crise severa e moderada, eu não vou na academia e nem pratico atividade. E a caminhada, Quando eu tô numa Natália? crise leve, eu pratico a caminhada. Isso. Uma crise leve, porque dói até o pé. Imagina. Então, assim, é uma coisa... Só que é importante a gente colocar essa questão da necessidade da lei reconhecer como deficiência para que haja uma conscientização e as pessoas não fiquem desempregadas. Porque quanto mais estresse e pressão uma pessoa com essa síndrome tiver, mais gatilho vai ser para que ela tenha crises severas e aí ela vai ficar hospitalizada, não vai conseguir ir no trabalho e vai ser demitida. Como levar a É subsistência E a necessário pessoa uma que é qualidade sozinha, de vida. né, que não tem família, às vezes tá por ela mesmo, né? Fica complicado, mas... E o que acontece? Traz implicações ao INSS, à autarquia? Não. E aí é um descontentamento muito grande da população. Por quê? É lei estadual que não obriga uma autarquia federal. Todavia, eu falo para vocês, deficiência é diferente de incapacidade. Sim. Muitas pessoas deficientes se acham capazes para continuar trabalhando com as limitações que têm. Mas se você acha que você não tem mais condições de trabalhar, que você está incapaz, e você deu entrada pelos meios administrativos e não conseguiu, via judicial, entra com ação judicial, porque tem jurisprudência favorável concedendo aposentadoria por invalidez a fibromiálgico. Então, cada caso é um caso. E não desista da sua vida por isso. Porque Você continua trabalhando. incapaz. Eu continuo trabalhando, mas eu estou licenciada em tratamento. Ô, Natália, você já passou por esse processo de não conseguir mais nem se movimentar? Necessidade de uma cadeira de rodas? 2023 foi o pior ano da minha vida em relação à fibromialgia. E o que me deu também, assim, um start, assim, na cabeça de querer criar um movimento foi quando eu sentei numa cadeira de roda no hospital. Imagina. Que a médica falou, se você não sentar, né? Eu não queria. Se você não sentar, você vai desmaiar. Sua pressão tá 8/6, você não tá bem, você tá com muita dor. Ela era visível, eu tava chorando demais. E aí eu fui conduzida durante todo o hospital, por todo o hospital, numa cadeira de rodas. E aquilo foi uma sensação muito ruim para mim.
que nunca tinha sentado numa cadeira, que a vida inteira sempre fui... Eu procurei independência muito cedo, então foi uma situação muito ruim. E assim, existe uma autocobrança da gente também, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que só eu tô assim? O que eu tô fazendo de errado comigo? Eu não Mas aceito. não é, gente. Isso daí é uma patologia, uma síndrome que é algo mais grave que uma patologia, e você não é culpado de nada. Muitas vezes você passou por um trauma que gerou isso e que pode acontecer com outra pessoa. Como também você pode nascer com essa condição e ser genética. Você não é culpado disso. A questão é fazer um tratamento correto, que pode ser também que a síndrome fique quietinha. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade? Existe. A pessoa tendo uma vida bem pacata, bem calma, né? Fazendo o tratamento correto com terapia. E tentando manter, entendeu? Por isso que é necessária a conscientização, para que o trabalho não seja o gatilho, porque as pessoas precisam se sustentar, as pessoas precisam pagar seu aluguel. E isso daí vai ser motivo de crise, de dor, de desemprego. Entendeu? E hoje nós precisamos, governador do estado de São Paulo, o que é essa causa e o que a gente está pedindo hoje? Depois de todo o relato aqui, ela está falando por muitos, tá? Essa causa que ela abraçou, ela está falando não por ela, por muitos. A gente precisa do governador, que é o senhor, do estado de São Paulo, já foi aprovada, que sancione essa lei. Como que uma pessoa que tem uma família, ela não consegue, às vezes, não levantar da sua cama, dependendo de um dinheiro para prover toda a sua subsistência, como que ela vai fazer? Então, assim, só depende do senhor hoje, a gente está pedindo que o senhor veja essa causa com atenção e nós vamos continuar firme aqui. Natália, queria agradecer, primeiramente, a participação, o esclarecimento total dentro desse programa. Está de portas abertas, quando quiser voltar também para poder falar. E a gente vai se despedindo mais uma vez aqui com mais um programa Eu Não Sabia, de cada um de vocês aí de casa. Segue a Natália, você aí que está achando, né, que está com essa síndrome, ainda não descobriu, entre em contato, pode mandar o pessoal entrar em contato pelo Instagram? Pode sim. Passa de novo seu Instagram e vamos encerrando por aqui. Isso. Natália, por favor. Obrigada, gente, por essa oportunidade, tá? E eu tô agradecendo em nome de muitos. O Instagram é natalia.th.torres.almeida. Fica aí para vocês seguirem. Contato fora Instagram. Contato pelo WhatsApp 19 98249 8401. Você pode repetir? Sim, 19 98249 8401. Se precisar da minha ajuda, eu puder ajudar, tô aí, tá? Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo programa. Tchau.